Bem-vindos, e quando eu digo bem-vindos, não é bem-vindos à igreja, não é? É bem-vindos à reunião da igreja, porque a igreja não é esta casa. A igreja é o povo que se reúne, salvo por Cristo. Bem, eu hoje estava todo contente, pensei que não havia. Digo, bem, bom, não vou fazer essa brincadeira, não é? Muito bem, aí está o conta-quilómetros. Já me deu 20 segundos, o Levi. Obrigado, Levi. Muito bem, meus amados. Às vezes até a nossa própria linguagem é importante. Vocês entendem? Às vezes o que dizemos, porque nós não vamos à igreja. Nós somos a igreja. Amém? E isto é a reunião da igreja. Amém? Então, quando dizemos bem-vindos, é bem-vindos à reunião da igreja de Dom. Amém? Bom, mas hoje o tema é outro, tá bom? E terminámos a semana passada a carta do apóstolo Paulo a Tito. E agora, porque estamos no mês do Natal, e eu tenho 2 domingos antes do Natal para vos pregar a palavra, então eu vou aproveitar os 2 domingos, este e o outro domingo que eu tenho, não será o próximo, será depois o outro, para vos falar acerca do Natal e termos uma mensagem temática, não expositiva, como nós costumamos fazer, mas uma mensagem temática sobre o Natal. Amém? Pode ser? E vamos trabalhar e ter como pano de fundo o texto em João, no capítulo 1, do versículo 1 a 14. E poderíamos ter outros, podíamos ter Filipenses, capítulo 2, 5 a 11, sei lá, tantos outros textos que nós poderíamos usar para expormos o que nós queremos expor, mas eu escolhi este texto de João, capítulo 1, dos versículos 1 a 14, e vamos lê-lo com a graça do Senhor. Amém? Diz-nos assim a palavra. Tem aqui o título em cima, diz a encarnação do Verbo. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus amados. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã. Mais uma vez, Senhor, como já te temos dito, não confiados na nossa própria justiça, não confiados nas nossas emoções, na nossa religiosidade, mas unicamente no sangue do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Tu és santo, 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 Senhor. E nós somos pó, culpa e pecado, se não fosse a Tua graça. Nós queremos confessar-te ainda mais uma vez nesta manhã, que muitas vezes celebramos a Tua dádiva, sem nos curvarmos diante da Tua majestade. Celebramos o Natal, mas negligenciamos o arrependimento. Cantamos sobre a manjedoura, mas evitamos a cruz. Perdoa-nos, Senhor. Nesta hora,
Cala toda a distração do nosso coração. Silenciou o barulho deste mundo dentro da nossa alma. Arranca de nós toda a resistência contra a tua verdade. Nós não queremos apenas ouvir sobre Cristo. Nós queremos ver a glória de Cristo. Que o mesmo Espírito que gerou Cristo no ventre de Maria gere vida hoje nos corações mortos, que por alguma razão possam estar aqui presentes. Abre os olhos dos cegos, quebra o orgulho dos autossuficientes, consola os quebrantados, converte os perdidos, santifica a tua igreja. Que ninguém, Senhor, saia daqui impressionado com palavras, mas, Senhor, que ele seja esmagado pela tua glória, humilhado pela tua santidade, rendido pela tua graça. Nós oramos tudo isto no nome daquele que nasceu em humildade, morreu no nosso lugar e reina eternamente. Jesus Cristo, o nosso Senhor. E toda a igreja pode dizer amém, graças a Deus. Podemos ficar sentados, meus amados. Um título para a nossa mensagem de hoje é O Natal num mundo que perdeu o senso do pecado. Meus amados irmãos, nós vivemos no meio de uma sociedade, numa geração que perdeu a capacidade de corar, de se envergonhar. Vocês entendem? Hoje tudo é negociável. Tudo é relativo. Tudo é absoluto. Exceto o próprio ego. Desculpem. Tudo é negociável, tudo é absoluto, tudo é relativo, nada é absoluto. Exceto o próprio ego. Vivemos numa cultura que, como todos nós sabemos, o que é que ela celebra? O prazer. Normalizou o pecado. É normal pecar, vocês entendem? Inclusive em muitos meios religiosos e, por que não, evangélicos. Relativiza a verdade e cancela completamente a autoridade. Mas, como todos nós ouvimos nas nossas rádios, nas nossas televisões, chegou o mês de dezembro. E chegou o mês de dezembro e parece que tudo é diferente, não é? As luzes nas ruas. Bem, embora já vão mudando o nome, não é? Dessas luzes e desses eventos. Mas vimos luzes nas ruas, músicas nos shoppings onde nós vamos, presentes nas vitrines. Mas não sei se vocês reparam, mas há um silêncio constrangedor sobre o pecado, sobre a cruz, sobre a santidade de Deus. Temos Natal, mas não temos arrependimento. Temos muita comemoração, mas não vemos regeneração acontecer na vida das pessoas. O mundo aceitou o nascimento de Jesus, mas rejeitou o motivo pelo qual ele nasceu. Mateus 1:21, como nós já lemos hoje no nosso período de oração, ele diz: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E reparem o que é que o versículo diz: dos seus pecados. Não dos traumas, não da timidez, não das suas frustrações, mas dos seus pecados. Santo Agostinho disse: Cristo não veio para tornar homens bons. Ele veio para ressuscitar mortos. Aqui está o grande drama do nosso tempo. Nós conseguimos celebrar a manjedoura, mas nós fugimos da cruz. Nós queremos um Cristo bebé, não um Cristo Senhor. Queremos um Salvador, mas não um juiz. É um Natal numa geração sem verdades absolutas, sem a verdade absoluta. Em Isaías 5:20, um versículo que eu muitas vezes cito para vocês: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Vivemos numa geração que é o que vocês e eu costumamos ouvir: é a minha verdade. Esta é a frase desta geração que nós conhecemos: a minha verdade. Mas Jesus disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há muitas verdades,
Não há a minha verdade e a tua verdade. Às vezes, quando nós pregamos o Evangelho às pessoas, quando nós estamos a partilhar o Evangelho às pessoas, às vezes as pessoas dizem, pois, mas isso é a tua verdade. Não, não é a minha verdade. É a verdade. Porque não se trata da tua ou da minha. Trata-se da verdade. Sempre que a verdade deixa de ser objetiva, meus amados irmãos, o pecado deixa de existir. A culpa deixa de pesar e a cruz perde todo o sentido. Calvino vai nos dizer o seguinte: enquanto o homem não entender a gravidade do seu pecado, jamais ele vai entender a glória da graça. Se o pecado for leve, toda a gente acha que a cruz foi um exagero. Se a culpa é apenas simbólica, a salvação será o quê? Desnecessária. Quando o homem destrona a verdade, tira a verdade do trono, ele também acaba por destronar ou tirar o próprio Deus do trono. Nós não vamos apenas a viver, meus amados, em dias confusos. A Bíblia chama estes dias trabalhosos, estes dias de uma inversão moral. Não é apenas que as pessoas estejam erradas, elas se orgulham do erro. Na terça-feira passada nós vimos isso lá em Romanos capítulo 1, não é? A essência a deficiência do nosso tempo não é por causa da política, não é educacional, nem sequer económica. É um problema espiritual. O homem moderno, o homem de hoje em dia, e quando digo homem, digo a humanidade, e alguma dela religiosa, não está a buscar a verdade. Hoje o que nós vemos, meus amados irmãos, é pessoas tentando substituir a verdade. A verdade foi tirada do trono e o homem foi colocado lá. Faz-nos lembrar no livro de Juízes 21, 25, que diz: cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Digam lá se não é estes dias que nós vivemos. Esta é a lógica, este é o mantra da nossa geração. Segue o teu coração, vive a tua verdade. Ninguém define quem tu és. Isto nós ouvimos bastante. Mas Jeremias 17:9, como nós também, vocês conhecem, falamos muito, diz que enganoso é o nosso coração. Em Provérbios 14, um versículo que vocês bem conhecem, diz: há caminho, 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E esta é a geração que nós temos. A verdade é substituída por sentimentos. Eu não sinto, eu sinto. Por desejos, por opiniões. Esta é a minha opinião. Ideologias. Então o pecado muda de nome. Rebeldia vira autenticidade. Eu preciso de ser autêntico. Eu sou assim. Imoralidade passa a ser o quê? Liberdade. Sou livre. Orgulho deixa de ser orgulho. É amor próprio. Arrependimento, isso é uma culpa tóxica que vocês inventaram aí para as pessoas para as agarrarem. Sem verdade absoluta, meus amados irmãos, não há culpa real. E sem culpa, não há cruz. João 8:32, Jesus disse-nos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se não há verdade, do que é que o homem precisa exatamente de ser liberto? Se não há verdade. Salmo 51, salmo de confissão do rei Davi.
Ele no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: pequei contra ti somente, ó Deus. Davi não disse, pequei contra os meus sentimentos, pequei contra a minha consciência. Ele disse, pequei contra Deus. Se o homem não peca contra Deus, então Cristo não precisava de vir nascer, nem de morrer naquela cruz. Qual é o resultado de tudo isto? É um Natal sem cruz, um Cristo sem sangue e uma salvação sem arrependimento. Quando nós estudamos a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 3 e 4, eu vou-vos dizê-los resumidamente, diz que o homem de hoje em dia, a humanidade, não suportaria a sã doutrina e desviariam os seus ouvidos da verdade. O homem moderno, o que é que ele quer, meus amados? Consolo. Ele não quer confronto. Ele quer perdão, mas não se quer arrepender. Ele quer um perdão sem arrependimento. Ele quer uma cruz sem sangue. Um Natal sem pecado. Deixem-me dar-vos um exemplo. Imaginem uma pessoa, um pai, uma mãe que tem um filho gravemente doente, com a febre altíssima, o corpo com uma infecção. Imaginem, está com 41 graus. Mas o pai diz, ou a mãe, quando olha para o termómetro, este número é ofensivo. Eu não aceito esta realidade. Pega no termómetro e parte o termómetro. No dia seguinte, o filho piora. Compra outro termómetro e marca a mesma coisa. Ele parte-o de novo. Até que, sem diagnóstico, sem verdade, sem medida, o filho morre. E o pai diz, ninguém me conseguiu dizer o que é que ele tinha. Não, meus amados, não. Não é ninguém que conseguiu dizer o que é que ele tinha. É que ele rejeitou a verdade. Assim é a nossa geração. Uma geração que elimina o problema, elimina a doença, elimina o diagnóstico. Claro que vocês estão a perceber o que é que eu estou a dizer. A febre é o pecado, o termómetro é a verdade, o resultado é a morte eterna. É exatamente neste mundo, sem diagnóstico, sem verdade, sem culpa, sem arrependimento, ecoa o versículo 9 do capítulo 1 de João que eu vos li. A verdadeira luz que ilumina todo o homem estava vindo ao mundo. Isto é Natal. A luz não era necessária se já houvesse luz. A luz só é necessária onde há escuro, onde há trevas. E o Natal só faz sentido porque o mundo está em trevas profundas. Como hoje já lemos no tempo de oração, parece que o Levi foi pegar nos versículos, não é? Em Isaías 9:2 diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Vamos ver da queda da verdade à revelação real da própria condição do homem. Meus amados irmãos, quando o homem retira a verdade do trono, quando a verdade deixa de reinar na sua vida, e a verdade é uma pessoa, é Cristo, o homem não fica neutro. Sabe o que acontece? O homem começa a ocupar o trono. Quando o diagnóstico é rejeitado, a doença não desaparece. Ela apenas avança em silêncio. É aqui que está o engano mortal da nossa geração.
Digam lá se isto não faz sentido. Nós confundimos negação com saúde. Não tenho nada. Isto não faz mal. Não é que... Não é? Eu não é. É assim que nós somos. O homem moderno, o homem de hoje em dia diz, eu estou bem. Eu não preciso de redenção. Eu só preciso de aceitação. Só preciso que me aceitem como eu sou. Eu sou assim. Mas Deus diz, em Jeremias capítulo 8, versículo 11, que há falsos profetas e falsos pastores que curam superficialmente o meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Amém, meus amados irmãos? Precisamos ter cuidado com isso. Enquanto o mundo diz, tu és suficiente, confia em ti mesmo, segue o teu coração, a palavra de Deus declara em Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Percebam a mudança aqui, uma mudança radical. O mundo fala de potencial, Deus fala de morte. O mundo fala de autoestima, a Bíblia fala de ressurreição. O mundo fala de ajuda, o Evangelho fala de milagre. É exatamente aqui que nós vamos entrar no nosso próximo ponto. Porque se o problema do homem fosse apenas falta de informação, o que é que vocês acham? Cristo viria como um professor. Se fosse apenas falta de direção, ele era um conselheiro. Se fosse apenas uma fraqueza emocional, Deus enviaria, ou Cristo teria vindo como um terapeuta. Mas porque o homem está morto nos seus pecados, Cristo veio como Senhor soberano, Salvador substituto e vida eterna. E agora, meus amados, com esta verdade diante de nós, não vamos avançar para o próximo ponto como se fôssemos aprender alguma coisa assim leve, não. Mas para encararmos a nossa realidade, a nossa verdadeira condição diante de um Deus vivo e santo. O problema não é falta de ajuda. O problema é espiritual, o problema é morte. Meus amados, o homem não está ferido num campo de batalha, ele não está... O homem sem Deus, a humanidade sem Deus, meus amados irmãos, ainda que se sente nos bancos da igreja, ela não está ferida, não está com uma doença. Vocês entendem, meus amados irmãos? Não é assim que ela está. Ela está na morgue. Como o versículo que nós lemos, Efésios 2:1, diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Quando nós olhamos para as Escrituras e todas elas, de Gênesis a Apocalipse, ela jamais nos descreve o homem natural como alguém fraco apenas, confuso, como alguém que está simplesmente um bocado desorientado, ele precisa de direção. O que as Escrituras nos descrevem é que o homem está morto e o morto não responde. O morto não coopera. O morto não decide. O morto depende totalmente de algo fora dele, exterior a ele. E essa é a condição do homem caído. Não quero cansar-vos com os versículos, mas para quem está a escrever, podemos... Romanos 3, 10 a 12. 1 Coríntios 2, 14, diz que o homem natural não entende as coisas de Deus. Colossenses 2, 13. O estado do homem natural é morto, culpado e escravo. A morte espiritual, percebam isto, meus amados, não é apenas ausência de emoção. Não é apenas falta de sensibilidade.
não é apenas ignorância religiosa. Não. Ele é culpa real diante de um Deus Santo. Como nós aprendemos na terça-feira, é uma escravidão real ao pecado. É uma separação completa da vida de Deus. João 8:34 diz-nos isso. Isaías 64:6. Podemos ler Isaías 64:6. Mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Como é que a morte espiritual se manifesta? Olha, no meio da religião é uma religião sem transformação. Quem não é transformado está morto, irmãos. Está morto. Uma moralidade sem arrependimento. Moralmente, nada a apontar. Nunca se arrependeu diante de Deus. Está morto espiritual. Culto sem temor. Oportunidade de confessar os pecados, arrepender-se diante de Deus e viver uma vida santa. Mas ele não teme a Deus. Ele quer aparentar que ele é espiritual. Quer viver da aparência. Tem a consciência anestesiada. Vocês entendem? Dormente. Por causa da heresia dos dias de hoje. Dizendo que o homem está morto, está doente e não morto. A teologia moderna, em muitas igrejas, e nós já fizemos isso, pensa assim, o homem precisa ser ajudado. Vamos ajudar as pessoas. Não é? Vamos ajudar, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos ajudá-las. Vocês percebem? Nada contra, mas não é só isso. Vocês entendem? Estou a dizer que nós agora não temos que ajudar ninguém. Não, nós temos que ajudar as pessoas. Mas a Bíblia diz-nos claramente que o homem não precisa de ajuda ou só de ajuda. O homem precisa de ser ressuscitado porque ele está morto. A teologia moderna exalta a cooperação humana. O homem e Deus. Faz a tua parte. Faz o que tens a fazer que Deus ajuda-te. João 6,64, João 1,13, como nós lemos, não nasceram da vontade do homem, não nasceram da carne. Você percebe, não é? Não é o desejo do homem. Não é o homem a cooperar com Deus. Conseguimos entender isso, meus amados? Senão não valia a pena haver Natal. Agostinho diz, Deus não ajuda o homem a se salvar, Deus ressuscita-o. Spurgeon vai afirmar o seguinte também, a graça não estende uma bengala, uma muleta ao pecador. A graça dá-lhe umas pernas novas. Imaginem o que é um médico otimista dentro de uma morgue cheia de cadáveres. Ele olha para os corpos e ele diz, alguns aqui só precisam de um incentivo. Outro médico que está com ele diz, eles não precisam de incentivo, eles precisam de vida. Então o primeiro começa a falar, levantem-se, acreditem em vocês, vocês conseguem, vamos. Ninguém se mexe, porque os mortos não respondem a comandos. Então alguém entra e diz uma palavra. Vivam!
e aquele que estava morto ressuscita. Esse é o milagre do Natal. Esse é o novo nascimento. É por isso que é Natal. Se o homem estivesse apenas doente, a manjedoura teria sido um exagero. Se ele estivesse confuso, a cruz jamais seria necessária. Para quê? Alguém morrer numa cruz. Mas porque o homem está morto, o Filho de Deus precisou vir a este mundo, nascer, precisou morrer e precisou ressuscitar. A questão do Natal é que como ele na verdade ele vai declarar algo ofensivo ao orgulho humano. Em Efésios 2, eu sei que vocês conhecem, mas vamos ler. Versículos 8 e 9. Diz-nos assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isto fere completamente o orgulho humano. O homem gosta de ter parte. O homem gosta de ser ele. Mas eu também. Não é? Mas eu também. Jonas 2,9, vocês conhecem bem este versículo, não conhecem? O pessoal do CCD. A salvação vem do Senhor. Reparem numa frase de Spurgeon, ele vai dizer: tu até podes vestir um cadáver, maquiá-lo, colocá-lo numa igreja, mas ele vai continuar morto, a não ser que Deus sopre nele. O Natal é esse milagre. Vamos passar para o próximo ponto, da impossibilidade humana para a iniciativa soberana de Deus. Meus amados irmãos, se tudo o que eu falei convosco até aqui é verdade, se o homem está realmente morto em seus pecados, então toda a religião que se baseia no esforço humano é uma fraude espiritual. Porque mortos, como eu vos disse, não cooperam, não escolhem, não se despertam, não se auto-ressuscitam. E se isso é verdade, então surge esta pergunta, que talvez é das mais importantes do universo: quem dará vida aos mortos? O mundo responde-nos a isso. O que as pessoas precisam é de uma boa educação. Precisam ter autoconhecimento, conhecerem-se elas próprias. Terem uma consciência social. Mas a palavra de Deus responde outra coisa. E eu gostava de responder-vos com a palavra. Salmo 49. Salmo 49, 7 e 8. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Jeremias, um pouco mais à frente.
Jeremias capítulo 13, versículo 23. Olha o que Jeremias vai dizer. Pode acaso o etio mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Não, o homem não muda, irmãos. O homem não muda. O homem não muda. Não te enganes. Uma boa educação. Ele não muda com a educação. Ele precisa de ressurreição. João 11. O que é que está em João 11? Vocês sabem, não é? O que é que está em João 11? É a história de quem? João 11, 43 e 44. Já chegaram lá? Lázaro, não é? E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lençol. Lázaro, meus amados, não cooperou, não decidiu, não contribuiu. Ele apenas obedeceu porque foi vivificado pela palavra. É aqui exatamente, irmãos, que o Natal deixa de ser sentimental e passa a ser sobrenatural. Percebes a diferença? O homem transformou o Natal no sentimento. Esta época é a época do sentimento. Amamos-nos mais, cuidamos-nos mais. Vocês entendem? Só sentimento. Mas Natal não é sentimental, é sobrenatural. Porque assim como Lázaro não conseguia sair daquele túmulo porque estava morto, assim é o homem, assim é a humanidade. Porque se o homem não pode subir até Deus, então o Natal lembra-nos que Deus desceu até ao homem. Se o problema é uma morte espiritual, a solução não é uma reforma, é a encarnação. Agora entramos exatamente no coração do Natal. A encarnação. Deus desceu até aos mortos. O infinito, aquele que está fora do tempo, entra no tempo para dar vida aos que estavam no túmulo. João 1,14, como nós lemos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus amados, este versículo não é uma poesia que se recita no Natal. É uma explosão teológica. Aqui não temos um profeta, não temos um anjo, não temos um exemplo moral. Temos o próprio Deus entrando na nossa história. Melhor dizendo, não é a nossa história, na história dele. E o próprio Deus entra na história que ele escreve. E como todos nós sabemos, a encarnação de Cristo é um ataque frontal ao orgulho humano. O homem diz, eu subo até Deus. O Natal declara, Deus desceu até ao homem. Isaías 64:1. Diz assim, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Foi isso que aconteceu ou não? Ele fendeu os céus e ele desceu. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Como é que foi? Foi Deus descendo, Deus vindo na direção do homem. Amém, meus amados?
E a encarnação deixa o orgulho humano completamente arruinado. Hebreus 2, versículo 14, diz assim: visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Meus amados irmãos, se Deus precisou de descer, é porque o homem estava incapaz de subir. Meus amados, se ele não fosse Deus, não poderia salvar. Mas ao mesmo tempo, se ele não fosse homem, ele não nos poderia substituir. Aqui está o centro da fé cristã. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 5 diz-nos: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. O que é que diz lá? Homem. Homem. João 1:1, já vimos isso, não é? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Hebreus, capítulo 4. Versículo 15, diz-nos assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. Só que tem um mas, não tem? Mas, sem pecado. Só alguém que fosse verdadeiramente de Deus poderia vencer o pecado. Mas também só alguém que fosse verdadeiramente homem poderia morrer no lugar do homem. Calvino diz que Cristo teve que ser Deus para nos tirar do inferno e homem para nos levantar do pó. Meus amados, a encarnação de Jesus não foi uma encenação, não foi uma peça de teatro. Foi humilhação. Ele não fingiu ser homem. Vocês entendem? Ele não fingiu ser homem. Ele foi Deus e fez homem. Ele não visitou a humanidade. Ele se vestiu de humanidade. Ele sentiu, ele teve fome, sono, dor, cansaço, trauma, rejeição. Ele teve isso tudo. Lutero diz uma frase pequena, mas muito profunda. Lutero vai dizer: Deus mamou no seio de Maria. Uau! O Criador sustentado pela criatura. O infinito colocado e sustentado nos braços humanos. Isso é Natal. Imaginem uma cidade contaminada por uma doença mortal. Toda a gente naquela cidade estava infectada. E como vocês sabem, nenhum médico está imune. Mesmo sendo médico. Mas havia um único cientista, fora da cidade, que possuía o antídoto. E tinha o perfeito conhecimento daquela doença. Porém, havia um problema. O antídoto só funcionava se ele mesmo entrasse na cidade.
se infectasse voluntariamente. E transferisse a sua própria vida para os doentes. E este cientista, este médico, ao entrar, perdeu a sua proteção. Assumiu a dor, assumiu a morte. E ao morrer, os outros viveram. Isto não é ficção científica, isto não é um filme, isto não é uma emoção. Isto é a encarnação de Jesus. Isto é o Natal. A manjedoura já apontava para a cruz. Em Hebreus capítulo 10, já que estamos aí, andemos um pouco mais à frente. Versículo 5 diz: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste, ou um corpo me formaste. O Deus eterno, na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus, recebeu um corpo, não para viver confortavelmente. Ele recebeu aquele corpo para morrer. João 12. Versículo 27. Talvez começamos no 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Ele recebeu o corpo, não para viver confortavelmente. Ele recebe aquele corpo para morrer pelo seu povo. Ele veio como um bebê. Isso é Natal. 1 de Pedro. Capítulo 2. Versículo 24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Spurgeon diz que o berço de Cristo já estava à sombra da cruz. O que é que o Natal realmente declara sobre nós, meus amados irmãos? Que nós somos fortes, que nós não precisamos de nada.
O Natal declara que nós, sem Deus, nós estamos mortos. O Natal não declara que nós somos suficientes. O Natal mostra-nos que nós precisávamos que Deus encarnasse. Meus amados, o Natal não exalta o valor do homem. O Natal exalta a miséria do homem e a glória da graça de Deus. Mas, meus amados, este mesmo Deus que desceu e que encarnou é o Deus que um dia vai julgar. Ele vai ser juiz. Atos 17. Versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O bebé da manjedoura é o juiz do trono branco. Meus amados, nesta transição, nós vimos algo assombroso. Vimos que Ele veio para morrer no nosso lugar. A substituição penal, a substituição da nossa pena, é o centro do Natal. Isaías 53. Versículos 4 a 6 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo não morreu como um mártir. Ele não morreu como uma vítima. Mas Ele também não morreu como um exemplo. Ele morreu como nosso substituto. Gálatas, 2 aos Coríntios. Capítulo 5. Versículo 21. Versículo 21 diz: aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado, não fez pecador, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Um pouquinho mais à frente. Gálatas. Capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro.
Aqui está algo que ofende o homem, o orgulho do homem, o homem que se acha capaz. Alguém teve que pagar o preço por ele. Meus amados, o problema não era o diabo. Ou não era só o diabo. Era Deus. O homem não precisava apenas ser liberto do diabo. Ele precisava ser liberto da justa ira de Deus que pairava sobre ele. Romanos 1,18 diz-nos isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Naum, capítulo 1, versículo 2 diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Amém? E foi aí na cruz que algo incrível, completamente transcendente, aconteceu. O amor e a ira de Deus encontraram-se ali, no mesmo lugar. Calvino vai dizer: Cristo interpôs, quer dizer, colocou o seu corpo entre a ira de Deus e o pecador. Amém, meus amados? Amém? Ele colocou lá o seu próprio corpo. Era o meu e o teu que merecia estar ali. É isso que o Natal nos deve lembrar. Só uma ilustração que eu sei que vocês gostam para ficar aí. Não? Imaginem num tribunal um homem condenado, culpado, condenado à sentença de morte. O juiz olha para os registros e ele percebe: não há. A lei exige mesmo que ele seja executado. É aí que, quando algo impensável acontece nesse tribunal, o juiz levanta-se do lugar onde ele está, desce do seu cadeirão, do seu trono, tira a sua veste, a sua toga e diz: eu cumprirei a sentença no lugar dele. E o réu vive. Isto não é injustiça. Isto é graça soberana. A cruz, meus amados, foi um plano. Foi o plano, não um acidente. Atos 4. Diz assim: porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Foram eles que fizeram? Foram. Mas quem é que tinha determinado isso? Era o propósito de Deus. Fica mais claro em Apocalipse 13. Versículo 8 diz:
e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Amém, meus amados? Faz parte do propósito. O Natal não foi improvisado. A cruz não foi de maneira nenhuma uma surpresa. A salvação não foi uma reação. Foi um decreto de Deus, eterno. Spurgeon diz, a cruz não foi um plano B. Foi o coração do plano eterno de Deus. Vamos ver esta obra consumada por Cristo, a aplicação dessa obra. Cristo morreu, o preço foi pago, a ira foi satisfeita, a justiça de Deus foi honrada. Mas surge esta pergunta, para quem é que esta obra? Para quem é que nós podemos que esta obra será aplicada? Se a cruz salva automaticamente todos, então ninguém se deveria perder. Mas as Escrituras nos dizem em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu sei que vocês conhecem, mas olha para a Bíblia. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, preciso tratar agora convosco não apenas o preço da salvação, como nós já vimos, mas a aplicação soberana da salvação. E como eu vos tenho falado, a salvação é obra soberana de Deus, do princípio ao fim. Do decreto eterno à regeneração no tempo. João, capítulo 1, nós já lemos, mas vamos voltar a ler. Diz-nos o versículo 10 em diante, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Pois não? Os judeus não o receberam. Pois não? Mas, sublinha esse mas na tua vida, na tua Bíblia. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, quer dizer, não é por descendência, nem da vontade da carne, porque não é pelo nosso desejo, até porque nós não o desejávamos, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu sei que vocês conhecem os versículos, mas eu vou só citá-los. João 6, versículo 37. Diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
Versículo 44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O que é que o Natal nos declara, meus amados irmãos? Que não foi Deus que reagiu à fé do homem, mas que foi Deus que gerou a fé no homem. A eleição, meus amados, não é um problema. A eleição é a única esperança. Se Deus não escolhesse, ninguém escolheria Deus. Romanos 3, versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, nós vimos isso. Agostinho vai dizer: Deus não escolheu os bons. Ele tornou bons os que Ele escolheu. O Natal não exalta o livre-arbítrio, como falam para aí, meus amados irmãos. Ele esmaga completamente o orgulho do homem. Efésios 2, 8, 9, Romanos 9, 16, Atos 13, 48. Vocês sabem, não é? E creram todos os que estavam destinados para a vida eterna. Só esses é que creem. O bebé da manjedoura é o juiz do trono. Isaías. Capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Apocalipse, capítulo 19. Mesmo no final das Escrituras. Quase no final. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo a regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É verdade, ele vem em humildade, mas ele vai voltar em glória. Ele veio como servo, mas ele vai voltar como rei e juiz. A modo de conclusão, meus amados, ou ele é o teu Salvador, ou ele será o teu juiz. Tu até podes celebrar o Natal, cantar hinos, trocar presentes, frequentar a igreja e ainda assim morreres nos teus pecados. João capítulo 3.
Versículo 36. Olha o que diz. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Cristo não veio negociar. Cristo não veio de maneira nenhuma pedir permissão. Cristo veio para reinar. Se hoje tu ainda pensas que estás diante de um bebé numa manjedoura, tu estás muito longe. Ou nós nos arrependemos, ou nós endurecemos. Ou nós nos dobramos e nos vergamos, ou Ele vai nos quebrar naquele dia. Ele não veio pedir licença para entrar na tua vida. Ele veio para salvar pecadores. Ou tu te dobras diante do Cordeiro, ou vais ter que enfrentar um leão. Amém, meus amados? Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Isto é Natal. Gostava de fazer um desafio. Se tu quisesses e entendesses, tu vais ter acesso a esta mensagem. Dá aos teus amigos. Aproveita este Natal para que eles saibam o que é o Natal. Ou que eles ouçam o que é o Natal. Evangeliza. Ele diz, olha, eu vou-te enviar uma mensagem que eu ouvi lá na minha igreja. Ouve. Amém, meus amados? Porque este é o Natal. Não é Deus, não é o homem que consegue chegar a Deus. Foi Deus que veio na direção do homem. Amém, meus amados? Vamos orar? Senhor nosso Deus, depois de ouvirmos a tua